A história do Sereste é uma história que começa em 1987, na verdade começa um pouco antes, né? A criação dos serviços de saúde do trabalhador na década de 80 vem de toda a efervescência da redemocratização que estava ocorrendo. Tem um marco importante, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde se começa a discutir, né, começa a se dar molde a tudo que viria depois na Constituição Federal de 88, na Lei Orgânica da Saúde, e é aí que brota essa discussão de que a saúde do trabalhador é um assunto da saúde, que até então não era. Não se falava em trabalho como um determinante de adoecimento, trabalho como causador, né? Isso não era um assunto da saúde pública. A partir daí começa a ser. Houve uma confluência de vários fatores políticos que, digamos assim, estimularam a ampliação dos serviços públicos de saúde e dentro deles a ideia do Programa de Saúde do Trabalhador. Era secretário de saúde aqui, o Nelson Rodrigues dos Santos, o Nelson, professor, e o Nelson era um dos pioneiros, um dos formuladores da proposta do que viria a ser o Sistema Único de Saúde, né? Ele criou os conselhos, ele tentava articular, integrar todo mundo que mexesse com saúde. Uma construção conjunta entre movimento sindical, movimento popular, trabalhadores da área da saúde e a prefeitura, né? Então, eu acredito que essa tenha sido a primeira experiência aqui em Campinas de construção conjunta, envolvendo todos esses atores, numa proposta diferente, que não era uma proposta só, a prefeitura organiza um serviço e a gente, o trabalhador, é um consumidor do serviço, ou nós, os profissionais de saúde, somos os executores. Na realidade, a gente construiu uma proposta diferente e eu lembro que a gente fez discussões importantes e o Nelson Rodrigues dos Santos acatou essa ideia, né? Ele topou essa parada e nós fizemos a proposta de construir um programa de saúde do trabalhador cogerido. O Estado era muito forte nessa ocasião aqui, tanto do ponto de vista técnico para melhorar a saúde pública, quanto do ponto de vista político. E do outro lado, o poder nascente na cidade, que era já influído pelos professores que tinham uma militância política maior na cidade, como o professor Luiz Cecílio, professor Gastão, professor Emerson, tinham uma vinculação muito forte com o sistema de saúde em Campinas. E eles, juntamente com a equipe que criou o Programa de Saúde do Trabalhador, eles arregimentaram essas pessoas, colocaram princípios que antes da criação do Sistema Único de Saúde, o princípio fundamental que eles colocaram era da cogestão sindical em um programa que cuidasse de saúde de trabalhadores. A gente fazer parte do planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, isso foi importante, porque a gente tinha integração com a administração da saúde, com outros departamentos, o departamento de gestão, o departamento de vigilância, o departamento de saúde, que era a parte assistencial. Então, nós tínhamos integração com outros departamentos que facilitou a gente levar a discussão das ações de saúde do trabalhador para esses outros departamentos, né? A gente acompanhava a utilização desse recurso financeiro junto com o Fundo Municipal de Saúde, na tentativa de fazer a implementação e aquisição de alguns equipamentos, enfim. Eu acho que esse movimento vinha no intuito de se aproximar desses departamentos. Em Campinas, em outros locais, né, nesse momento, no final da década de 80, a gente tem serviços, um lugar onde se montava um serviço de saúde ao trabalhador, começava a aparecer epidemias de doenças relacionadas ao trabalho, simplesmente porque elas começavam a ser diagnosticadas, identificadas e notificadas, né, comunicadas ao INSS. Em Campinas, nós chegamos a ter, até 1993, 1994, quando esse grupo funcionou, nós chegamos a ter 2.000 casos de LER. 2.000 casos, estamos falando aqui de 1990, 92, 93. Então era uma epidemia de doenças relacionadas ao trabalho e uma doença de uma atividade bastante específica. Existem mudanças que façam de fato que esse país seja o país rico que é, mas não às custas da saúde dos trabalhadores, que estão adoecendo, que estão ficando com dores, que estão enlouquecendo e que estão morrendo por causa do jeito de trabalhar.
saúde do trabalhador começa a ser um assunto que faz parte de fato da saúde. Uma coisa extremamente nova, ninguém nunca tinha feito isso aqui no Brasil, nós copiamos bastante do modelo italiano, né? Pegamos ideias do que se fazia na Itália, principalmente, é nosso guia, e aí nós começamos a incorporar, então, práticas de desenvolver modelos para que a gente identificasse doenças e para que a gente começasse a fazer prevenção dessas doenças, ou seja, intervir onde elas estavam sendo causadas, ir até os ambientes de trabalho e intervir nos riscos. Nós entramos com um enfoque de direito à saúde, né? Então, como qualquer outro determinante de adoecimento é função da pasta da saúde fazer essa intervenção, e os serviços de saúde do trabalhador começam a fazer isso. Obviamente que a gente teve uma equipe que precisou crescer, precisou se qualificar, e nós passamos a fazer essa ação que foi questionada, e até hoje existem ainda empresas que questionam, mas a nossa prática e a experiência que nós fomos exercitando ao longo desses anos todos, né, desses 30 anos, podemos dizer, serviu de modelo para que essa ação, né, essa ação da intervenção na causa, a intervenção no risco, fosse incorporada de fato. Dentre as atividades que o Sereste realiza são as ações de vigilância nos ambientes de trabalho. Tem por objetivo reconhecer os riscos em que os trabalhadores estão expostos nos seus ambientes, nos seus processos de trabalho, avaliar o impacto que esse risco pode trazer, né, em termos de acidente, de agravo, e verificar as medidas de controle que as empresas estão utilizando, e se não estão utilizando uma medida de controle que possa prevenir esses riscos, a gente utiliza de mecanismos administrativos para exigir essas adequações. Essas ações são feitas com a participação dos trabalhadores. Ninguém melhor do que o trabalhador que está ali no ambiente de trabalho, no processo de trabalho, adoecendo, sofrendo, estando sujeito, né, aos agentes de risco, à estrutura organizacional da empresa, trazer essa informação para subsidiar a equipe técnica para tomar as medidas necessárias. Essas demandas que nós recebemos, elas são provenientes de estudos epidemiológicos, denúncias da sociedade, das associações, sindicatos, dos trabalhadores, e também provenientes de outros órgãos públicos que precisam do nosso auxílio técnico, como o Ministério Público do Trabalho. Nesse escopo do Ministério Público de atuar em conjunto com muitas instituições, o Sereste de Campinas tem sido um parceiro de grande valor. O Sereste, não à toa, é um centro, porque realmente é um núcleo de pessoas capacitadas e é uma referência para o Ministério Público, até indicando para outros órgãos um modelo de atuação de órgão público nessa área. O Ministério Público consegue, por meio do Sereste, obter informações técnicas, inspeções técnicas, consegue ter avaliações de saúde dos trabalhadores. Estamos atuando em conjunto em diversos inquéritos em que a equipe multidisciplinar do Sereste faz avaliação de saúde mental, a saúde física mesmo dos trabalhadores, e com resultados excelentes, com avaliações que não conseguimos de outra forma. Também com o Sereste nós conseguimos fazer o levantamento de condições sanitárias de trabalho, de condições de higiene, segurança. Tem sido um órgão fundamental, até mesmo nos nossos casos de abordagem de trabalho análogo a escravo, quando o Sereste consegue identificar toda a situação de degradância do meio ambiente de trabalho, ou dos alojamentos, ou do descuido com a saúde dos funcionários da empresa. O Sereste ele tem tido essa função de devolver a dignidade para o trabalhador após um acidente ou um adoecimento psíquico no trabalho. O Sereste tem tido essa função de devolver a vida para o trabalhador. A saúde do trabalhador ela encontra sua expressão máxima no princípio da integralidade.
O que é integralidade? A integralidade é o princípio que diz que as ações de prevenção e de recuperação, elas não podem ser separadas, né? E na saúde do trabalhador, a saúde do trabalhador não existe se a gente não juntar a vigilância, a assistência e a educação. Essas três áreas de atuação, essas três formas de se fazer saúde, elas têm que acontecer juntas, senão a gente não está fazendo saúde do trabalhador, nós estamos fazendo outra coisa. As questões relacionadas ao trabalho impactam demais a saúde das pessoas. Isso é a realidade que a gente vê quando você chega ali na atenção primária no território e tenta olhar globalmente, integralmente a saúde das pessoas. Que vai desde uma pessoa que que é obesa, tem doenças crônicas, tem hipertensão, tem diabetes, tem também as lombalgias e tal, e que aí você vê que ela trabalha à noite. E trabalho noturno bagunça completamente o metabolismo da pessoa, é sabidamente causador de obesidade, dificulta a vida em sociedade da pessoa, dificulta a atividade física, dificulta regular medicação, dificulta fazer exercício, ter uma vida mais saudável. E é o trabalho dela. Então, assim, a condição dela de trabalho tem um enorme impacto nas condições de saúde dela. Saúde do trabalhador, as questões relacionadas ao trabalho, à exploração do trabalho, não se resolvem totalmente no plano individual, né? Então, não adianta um trabalhador sozinho, adianta, mas talvez para ele adiante um pouquinho. Um trabalhador sozinho, perceber que ele tem que a doença dele está relacionada ao trabalho, conseguir negociar de alguma forma, pressionar a empresa, alguma restrição, tal, conseguir aliviar a situação dele, é bem possível que o colega dele ao lado tenha uma situação que está submetido à mesma exploração. Lógico, o corpo, tanto o corpo quanto a mente de cada um respondem de forma diferente. Tem gente que na mesma situação, uns vão adoecer, outros não, uns vão adoecer fisicamente, outros mentalmente, mas você ter inúmeros trabalhadores submetidos a uma mesma situação de exploração, aí você vai lá e cuida de um e o outro. Com o Celeste, nessa orientação dos trabalhadores, de acompanhamento dos trabalhadores, conseguiu reverter o quadro de saúde de muitas pessoas que poderiam estar com óbito hoje. Um trabalho muito bom aqui feito pelo Celeste. Nós temos que agradecer muito os nossos trabalhadores do Celeste. A nossa busca ao longo desses anos tem sido de criar essas formas, sempre de buscar a redução do adoecimento e a redução da morte dos trabalhadores pelo trabalho. Então, incorporando esse determinante trabalho como um determinante que deve ser visto, deve ser foco da intervenção dos vários pontos de atuação do SUS. Você está doente, com dor, tudo desestruturados, tem uma burocracia imensa que envolve a doença do trabalho, entendeu? Você passa a fazer uma peregrinação em vários setores que exige documentos, comprovantes o tempo todo, carimbos, setores. O que me surpreendeu, que fica até hoje, é não só do atendimento, excelente atendimento profissional, mas a gentileza, o cuidado que eles têm com o trabalhador, entendeu? Que apesar de todo esse tempo que eu estou sendo tratada em outros setores também, no setor público, privado, eu acho que em nenhum setor eu encontrei o acolhimento que eu tive aqui, entendeu? E as orientações que eu tive aqui. A gente olha para o trabalhador e olha para o mundo do trabalho. Talvez isso nos dê essa condição de você respeitar a natureza da enfermidade. O tratamento dos profissionais do Celeste é uma coisa muito séria. Nós, como paciente, apesar de ter aquele alívio, aquele conforto na consulta, mas a gente sai daqui com aquela visão de seriedade, né, e de compromisso em fazer algo para melhorar a nossa recuperação e eles fazer algo para dar conforto para a gente, no caso entre o serviço e nós como pessoas. Eles chegam até aqui numa situação de depressão, se sentindo humilhados, inúteis, incapazes, né? E a gente começa a fazer um trabalho com essas pessoas de recuperação dessa integridade, dessa dignidade. Então a gente começa a fazer uma ressignificação do trabalho, uma ressignificação da própria vida e a gente dos próprios limites, do quanto que você tem de direito de dever nessa história, o quanto que você vai dizer não. O centro de referência do trabalhador para mim foi uma mãe. Eles foram lá, analisaram e foi tudo constatado que foi devido ao trabalho, né? A maioria dos pacientes que chegam aqui no Celeste,
buscando uma ajuda para comprovar que a sua doença vem do trabalho, não é uma coisa da cabeça dele e nem que ele adquiriu na casa dele. Eu conheci bastante pessoas que eu não imaginava conhecer, né? Aprendi bastante coisas também. Então o Sereste me fortaleceu, me deu força, me tornou maior do que eu era. A maioria das pessoas que chegam aqui para tratamento nunca tiveram acesso a um trabalho corporal, né? A um uso do corpo que não seja para o capital, para a lógica da produção. Então, eu acho que é esse resgate, o que o trabalho em grupo principalmente proporciona, é esse resgate do contato com o próprio corpo, maior conhecimento do corpo, de posturas que possam aliviar a dor e os sintomas no dia a dia. Hoje, a saúde do trabalhador no nosso país e Campinas, com todo esse destaque dos 30 anos do Sereste, ela é um dos elementos que compõe a cidadania brasileira dentro do direito universal à saúde. Então ela faz parte de um dos direitos que compõe o direito do cidadão no nosso país. E a saúde do trabalhador em Campinas vem trabalhando ao longo aí das últimas décadas nesse sentido. E o Sereste tem sido o órgão técnico ou a parte institucional mais capacitada para dar esse apoio, para levar à frente, né, essa parte, esse pedacinho da cidadania brasileira. Construímos uma saúde do trabalhador bastante sólida no Sistema Único de Saúde. Hoje não se pensa o Sistema Único de Saúde sem saúde do trabalhador, e a saúde do trabalhador ela é reconhecida como parte do direito universal à saúde, como um direito do cidadão.